Devocional Joyce Meyer, parte 3. Continuação da leitura e meditação com a revelação do Espírito Santo para vocês. Fica até o final desse vídeo ouvindo aqui a leitura do livro e após a revelação do Espírito Santo. Na parte onde Joyce Meyer diz sobre o resumo da situação. Portanto, até aqui, vimos que estamos engajados em uma guerra. Nosso inimigo é Satanás. A mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele faz isso mediante a estratégia, engano, planos bem elaborados, engano astuto. Ele não está com pressa, desenvolve seu plano com o tempo. Vamos examinar o seu plano mais claramente por meio de uma parábola. Então aqui vamos ver uma parábola de Joyce Meyer. O lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando de um casamento feliz. Há uma discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas no estômago causados pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é a mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá o seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A esta altura você deve estar pensando: eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ela conhece, mas recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos, 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer então que houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Que não houve uma mudança? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento faça sentir-se em constante condenação. Agora, ela tem esperança antes de encontrar Jesus. Ela era infeliz e desesperançada. Agora só é infeliz. Maria sabe que a sua atitude está errada, ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede, em quase cada fase das suas orações, vitória sobre a ira e a rebeldia e a falta de perdão, o ressentimento e a amargura, porque não tem visto mais progresso. A resposta encontra-se em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, este mundo modelado e adaptado aos seus costumes superficiais, mas transformais-vos pela completa renovação da vossa mente, pelos seus novos ideais e as novas atitudes, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa vontade, agradável e perfeita de Deus, aquilo que é bom, aceitável e perfeito à vista dele, para vós. Maria tem fortalezas em sua mente. Ela tem estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram para lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, etc. Mas não sabe o que fazer para mudar a sua natureza. Parece que simplesmente reage diante de certas situações, de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla os seus pensamentos. Ela não controla os seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava bem como sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com a sua esposa e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido apenas porque era um menino. Aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que ele tinha contado mentiras, mais ou menos assim, entre aspas: os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você pode confiar neles. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordens às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada. E ninguém, especialmente esposos e filhas, pode fazer qualquer coisa a respeito. Esse era o pensamento que ela tinha. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Ela criou uma capa, uma proteção para ninguém a ferir mais. Crenças que limitam, Crenças limitantes. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha de sua mente. Repita esses pensamentos
Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça. Umas das 100.000 vezes ou mais em um período de 10 anos, e veja se está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa e adorável. Mesmo que o queira, por algum milagre você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal situação? As armas da palavra é a solução. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vós agarrardes com força aos meus ensinamentos e viverdes de acordo com eles, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar a nossa mente com a palavra, então usar as armas de 2 Coríntios 10:4 para destruir as fortalezas de toda altivez e superioridade que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida por meio da pregação, ensino, livros, gravações, seminários e estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos habilitar, entre aspas, continuar na palavra até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar em Marcos 4:24. Jesus diz: com a medida de reflexão e estudo, com que estiverdes medido, a verdade que ouves, vós medirão. Será a medida da virtude e conhecimento com que vós medirão. Também, e ainda se vós acrescentará, repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha, mas deve ser louvor genuíno do coração, não apenas louvor dos lábios, ou um método tentando para ver se funciona. Também ambos, louvor e oração, envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com sua palavra e sua bondade. A oração é o relacionamento com Deus, é vir e pedir ajuda a Deus, ou falar com Ele, e sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama e que Ele é cheio de misericórdia e que Ele ajudará. Conheça a Jesus e Ele é seu amigo. Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo e Ele está com você todo o tempo como o seu ajudador. Deixe-o ajudar. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus é as nossas necessidades, são a base pela qual vamos a Deus. Então nossas armas são a palavra usada de várias formas. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais porque estamos combatendo espíritos mestres, sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal, Lucas 4:1. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia: está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprender a usar as suas armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade, que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido, João, não é. Ele a ama muito. Eu estou lendo da forma que está escrito aqui, depois eu vou explicar para vocês. Continuando. O lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria deparam no casamento dele, no lar e na família. Está escrito assim: João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a família. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva pensando: bem, quem sabe se eu deixar a situação como está e ela se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer: eu vou orar sobre isso. Claro, a oração é uma coisa boa, mas se não for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que eu quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como o senhor macho, mas discursando e gritando sobre a autoridade. Sem gritar, né? Efésios 5:25. Ensina que um homem deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir a sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo mantenha. Meus irmãos, que forte! Eu não tinha lido essa parte e entra exatamente no que Deus tinha falado no último vídeo para vocês, na crença formada, né, que é um bloqueio. Glória a Deus, forte demais.
João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria e ele também têm opiniões formadas, que abre porta para que o diabo as mantenha, há também uma batalha se travando na mente de João como a de Maria. Ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe, dominadora, sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças. Mas quanto mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado. Então sua mãe lhe dizia o tempo todo que quão desagitado ele era. Claro, ele derrubava as coisas porque estava tentando de tal forma agradar, que isso o deixava nervoso, assim ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura de nossa vida. Mas isso arrasava João porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota a quem ele realmente gostara. No início do seu curso colegial, ele trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João, e o diabo havia trabalhado nele construindo fortalezas em sua mente por anos e anos. João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere atrair atenções, que não prefere atrair atenções. Por anos, ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim: não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa, ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que elas querem, né? As poucas vezes que ele tentou dar opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo, então finalmente decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final, ele dizia, né? E ele raciocinava: então por que começar qualquer coisa? Eu vou perder qualquer coisa de qualquer forma no final? Olha o pensamento que ele tinha. Qual a resposta, né? Joyce Meyer diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o ungido, o Messias, que me ungiu para evangelizar, pregar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, os tiranizados, machucados, esmagados e quebrados pela calamidade, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia quando a salvação e os favores graciosos de Deus abundam profundamente. Lucas 4:18. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra, muitas vezes discórdia é uma propensão oculta de ira no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível, o diabo ama isso. O que acontecerá a João e Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão, eles serão cristãos? Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso dá conta deles. João 8:31 será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade, agindo na verdade, eles os tornará livres. Mas eles desvêm encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus a revela a eles. Exatamente o que Deus disse no último vídeo, hein, gente? A revelação forte, hein? Eu não tinha lido esse capítulo aqui. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas, de forma geral. As pessoas justificam o mau comportamento, é porque isso, é porque aquilo, porque ele é culpado. Né? É mais fácil, não é mesmo, gente? Culpar as pessoas do que se responsabilizar por elas e tentar mudar, para que essa mudança também traga mudança à vida de outras pessoas. Porque se ambos não deram o braço a torcer, não reconhecer, não tentar mudar, quem é que vai mudar eles? Ninguém, nem Jesus. Então, você tem que tomar atitude primeiro, né, de mudança. Elas permitem que o seu passado e o modo como elas foram criadas lhe afetem negativamente o resto da vida. Por mais que ela sabe que isso afeta, mas prefere ficar no comodismo, não tomar atitude, né, de mudança, tá? E usando a palavra de Deus. Nosso passado pode explicar porque nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecer, né? Eu nasci assim, eu vou continuar assim, você tem que começar a aceitar assim. Não existe isso, não. Isso é crença limitante e nossos comportamentos são hábitos. Hábitos. Você fala assim: eu nasci assim, vou sofrer e vou morrer assim. Não, isso não existe. Tem mudança e você tem que aceitar isso, que é a verdade. Essa é a desculpa que as pessoas usam, né? Pra continuar no erro, você deve me aceitar assim. Tipo, você deve aceitar minha carga, o meu peso, sofrer até o fim do jeito que eu sou. Mas não é, a pessoa não nasceu desse jeito. São hábitos, costumes que ela deve desabilitar, se exercitando a ser de uma forma diferente e buscando força na palavra de Deus, né? Nosso passado pode explicar porque nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecer escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa e libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada de vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com ele. A saída.
Não vos sobreveio, não tomou conta de vós tentação nenhuma, provocação que incite o pecado, seja como for, que tenha vindo ou para onde leve, que não fosse humana. Isto é, nenhuma tentação ou provação veio a vós que estivesse além da resistência humana e que não fosse ajustada, adaptada e que não pertencesse à experiência humana, de tal forma que um homem pudesse suportar. Mas Deus é fiel, a sua palavra e a sua natureza misericordiosa, e não permitirá que sejais tentados e provados além das vossas forças, além do que você pode suportar, né? Pelo contrário, justamente com a tentação sempre vos proverá livramento, uma forma de escapar para o lugar de repouso, quando você tem Deus à frente, né? De sorte que sejais capazes e fortes e poderosos para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Espero que você veja, nesse exemplo, nesta parábola, como Satanás toma nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida, como ele trava a guerra no campo de batalha na mente. Mas graças a Deus nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios 10:13 nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar, mas cada tentação, ele também providenciará a saída e o escape. Qualquer um de nós pode ser Maria e João. Estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com um cenário. Seus problemas são internos e seus pensamentos em suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas um resultado de sua vida interior. Satanás sabe bem, se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo, Deus está ao seu lado. Há uma guerra se desenrolando em sua mente. É o campo de batalha, mas a notícia é que Deus está lutando do seu lado. Então, qual é a mensagem de Deus para você através da reflexão de hoje, através do texto da autora Joyce Meyer? É que você feche as brechas, que você não dê mais espaço para o diabo colocar fortalezas em sua mente, que você analise, detecte nesse momento aquilo que está impedindo de você ser feliz, ser cheio de Deus, ter uma vida transformada. Porque primeiramente o mais importante é a sua salvação. E depois a transformação da tua vida. Analise, veja agora nesse momento o que é que está impedindo de você ser cheio e vida transformada. Como a autora diz aqui, Deus está dizendo para você, o diabo quer fortalecer bloqueios em sua mente, fortalezas em sua mente, crenças que te limitam, chegar naquilo que você precisa, chegar nos propósitos de Deus, viver a plenitude da paz do Espírito Santo, o equilíbrio, aquilo que Deus tem para você, porque Deus não tem uma vida de tristeza, de derrota, de escassez, uma vida de sofrimento. Não é porque eu sou galardão no céu que você não deve ser feliz aqui. Isso é uma mentira que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Deus quer que você seja feliz aqui, mas embaixo da vontade dele, fazendo a vontade dele, usando a palavra ao seu favor, fechando as brechas, se enchendo do Espírito Santo, priorizando a Deus para sua salvação e para a transformação de vida. E o que Deus está dizendo para você é exatamente o que a autora está aqui dizendo para você. Deus está falando com você através deste livro, através das revelações desse livro e também das direções de Deus. Deus me colocou aqui para eu ler esse livro para você, para te ajudar. E você precisa se ajudar a reconhecer que você precisa tomar uma decisão, uma atitude para mudar a sua vida. Só você pode mudar a sua vida. E o que o autor está dizendo aqui? Que você precisa impedir, a partir de agora, a decisão de impedir o diabo de colocar fortaleza em sua mente. E quando isso acontecer, você quebrar, romper essas fortalezas através da sua busca em Deus, da palavra de Deus. Da palavra da sua busca em Deus. E essas fortalezas podem ser as suas crenças que te limitam, como a Joyce Meyer citou exemplos que podem se encaixar na sua vida, ou pode ser outras crenças limitantes dentro de você, tá bom? Você pode se analisar e retirar aquilo que você consegue retirar, e aquilo que você não consegue, você pede para o Espírito Santo na oração para retirar de você
E se necessário, busca uma ajuda profissional para te ajudar. Porque uma profissional da área de psicologia vai te ajudar a tirar essas crenças limitantes e também te ajudar a sarar os traumas e as feridas, que também está dentro dessas crenças limitantes. Outras coisas que a autora diz que pode te impedir de você ter uma vida transformada cheia do Espírito Santo é quando você tem medos, falta de fé, traumas, né, como eu disse, falta de perdão, coisas que você passou, o diabo pode usar para te bloquear. Palavras pode também ser um bloqueio dentro de você. Palavras que você ouviu que te feriu, palavras da vez lá na sua infância. Você tem que analisar. Aí você precisa detectar essas palavras que te impedem de tomar uma atitude diferente, ser diferente. E você trocar essas palavras por palavras que te curam. Você não consegue? Então busque ajuda na pessoa que é especialista nisso, na psicologia, no terapeuta ou no psicólogo. E vou dizer uma coisa para você, o maior psicólogo aqui é o Senhor Jesus. Ele é especialista. Então primeiro busque nele, depois no profissional. O que mais? Situações que você passa também. O diabo usa para te impedir. Palavras, percas, falta da presença de Deus, brechas que talvez você abriu, falta da presença, falta da palavra, falta de oração, falta de adoração, como a autora diz, né? Com essa leitura nós vemos a necessidade de você, a partir de agora, criar intimidade com Deus, para você não perder essa guerra e se proteger, em nome de Jesus. Olha o que Deus está te dizendo agora. Ele está te dizendo, você precisa tomar uma decisão de fechar as brechas, de ter contato direto comigo, descer na olaria, ter intimidade comigo, me conhecer de perto, deixar eu agir, retirando tudo que for necessário. E você tomando a atitude de tirar tudo que te afasta de Deus e te destrói. Destrói você e a sua vida. Então você deve primeiro tomar a decisão. Olha o que Deus está te dizendo aqui. Revelação de Deus. A mudança começa de você primeiro, depois dos outros. Mude você primeiro. Ame você primeiro. Ajude primeiro. Abrace primeiro. Tenha atitude de mudança primeiro, para isso refletir na sua vida ou nas pessoas. Olha aqui o que Deus está falando para você, presta atenção. Não espere dos outros aquilo que você não faz. Faça primeiro, para depois você receber. Você colhe aquilo que planta. Lembra, você só colhe o que você semeia. O que você emite, volta para você. O que você emite ao universo, o que você emite de dentro de você, nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu pensamento, é o que você vai colher de volta. Se você não devolve amor, como que você vai receber amor? Se você não busca intimidade com Deus, como é que você vai ter vida transformada, ser cheio do Espírito Santo? Ou ter a sua salvação eterna? Se você não toma uma atitude de mudança você primeiro, como é que a sua vida vai mudar? Até quando você vai colocar a sua obrigação, sua responsabilidade de mudar primeiro, de tirar o seu orgulho, de quebrar o seu ego, o seu orgulho, de você mudar primeiro, para depois as outras pessoas mudar, se for o seu caso. Porque eu não sei a sua necessidade. Mas aqui, a palavra de hoje é para as pessoas que precisam ser cheio de Deus, ser curado, que precisam descer e ter intimidade com Deus. Deus está cobrando intimidade. Não que você seja obrigado, mas a decisão é sua da mudança de vida. Se você está percebendo que você precisa de Deus, você precisa tomar a atitude para mudar a sua vida, reconhecer que você precisa mudar primeiro, que você precisa buscar a Deus primeiro, que você precisa se render a Deus para receber o que você está precisando. Então Deus está dizendo para você faça primeiro, para depois receber aquilo que você plantou. Lembra, você só colhe o que você semeia. O
O que você estiver emitindo é o que você vai receber. Então não adianta ficar reclamando, eu não tenho isso, minha vida tá ruim, o outro não muda, se for o seu caso, ou minha vida não muda, eu não tô cheia, ou eu não consigo vencer minhas batalhas. Primeiro você faz a sua parte, você busca, desce com a palavra aqui, o livro está dizendo, ore, busque intimidade com Deus, busque mudar primeiro, para você receber depois. Olha só o que Deus está dizendo para você. Mas também pense primeiro em mim, me priorize, tenha intimidade para eu sarar suas feridas, te livrar, proteger, encher, trabalhar em você, para a mudança acontecer em você. E não se preocupe com o que você precisa, mas trabalhe na sua intimidade para eu providenciar o que é necessário para você. Não deixe o diabo continuar ganhando forças através das fortalezas e bloqueios, mas priorize, se posicione conforme a minha palavra, meus conselhos que eu darei na oração. Deus está falando aqui para você, olha, se cure para curar. Não espere que alguém faça por você aquilo que é obrigação sua. É sua responsabilidade, a salvação e transformação de vida. Renove suas forças em mim na busca. Ao descer, ao se render, aquilo que a sua mão não alcança, eu farei para você enquanto você desce, quando você se rende, quando você busca, enquanto você reconhece que está errado, quando você está ali se consertando, ansiando e buscando a presença, descendo na presença de Deus, se humilhando. Não espere alguém te motivar. Não espere que alguém pegue na sua mão e faça por você e fala, vamos mudar de vida, ou esperar um conselho de alguém. Não. Busque conselho na palavra e na intimidade com o Espírito Santo e tome você a atitude de mudança. Não espere, não escore nos outros aquilo que é obrigação sua. E aquilo que você não alcança, a mão de Deus alcançará por você, te renovando, te dando força, te enchendo. E, se necessário, nesse processo, você pode buscar ajuda em pessoas cheias do Espírito Santo, na igreja, porque a igreja existe para isso. O líder espiritual existe para isso, para orar por você, pagar um preço por você, para entrar na guerra com você, para te ajudar a guerrear e te fortalecer, orando por você. E através da oração, isso vai fazendo te encher, te fortalecer e te trazer um livramento para você. E não só o líder espiritual, mas os obreiros da igreja, o grupo de oração. Você pode buscar ajuda nessa terra também. Mas Deus está te dizendo, priorize primeiro a mim. Não é primeiro eu vou sair correndo, primeiro eu vou buscar ajuda lá no líder, nos obreiros, eles vão orar por mim, pronto, tá tudo certo. Não. Desse jeito você não vai chegar onde Deus quer. Ele não vai te dar o que você necessita dessa forma, não. Porque aí você está se escorando, você está pulando o passo, a sua obrigação. Que é você descer, você buscar a sua intimidade com Deus, você fazer a sua parte. Depois que você fez sua parte, sim, você vai buscar a sua ajuda em pessoas. Olha o que Deus está dizendo para você. Do orgulho precede a queda do homem. Como diz a palavra, analise qual é a brecha. Onde você deve mudar. E busque forças na presença de Deus. Foque em ser cheio de Deus para a salvação. Quero que você volte esse vídeo quantas vezes for necessário e que você analise aí quais foram as armas de guerra aí que a Josimei citou e que a palavra de Deus também diz pra gente fazer, pra gente usar. Quais são as armas? Eu não vou repetir aqui pra vocês, porque eu sei que o mal dessa geração daqui pra frente é a ansiedade, é a pressa, é o querer pra já, pra agora, tem que ser do meu jeito, senão eu não quero, eu desisto, não faço. Que nem estão fazendo também de acelerar os áudios, ouvir tudo acelerado, tudo rápido, tem que ser tudo rápido, imediato. E com Deus não funciona assim. Ou você espera o tempo de Deus, você passa pelo processo plantando para depois colher, senão você não colhe. Se você não passa pelo processo, não tem paciência, você não espera o tempo de Deus, não espera Deus responder. Muitas vezes, Deus age em nossa vida imediato, naquele momento, com pressa, entrando com providência naquilo que você precisa, mas em outros casos, Deus, Ele quer que você espere, passe um tempo com Ele, sem ansiedade,
Que as coisas com Deus não é tudo imediato. Você não pode chegar exigindo na presença de Deus. Deus, eu quero. Você tem que me curar, você tem que me libertar. Você tem que fazer isso na minha família. Você tem que fazer isso na minha vida. Porque está escrito. E se o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer. As pessoas chegam assim na presença, como se Deus fosse um mordomo obrigado a fazer o que ela quer. Mas ela não lê a parte que é a obrigação dela para ela poder receber. Ela só lê a parte que é a obrigação, entre aspas, que nem é a obrigação de Deus, primeiro. Primeiro que não é obrigação de Deus é fazer todas essas coisas. São promessas de Deus pela graça. Você não merece. E agora a sua parte que você tem que fazer, você não faz. Você tem que se reconhecer como pecador, que você não merece. Deus não é obrigado a nada. Você não deve chegar na presença de Deus exigindo nada. Você deve chegar com humildade, pedindo a Deus. Suplicando a Deus. Se humilhando, descendo. Mostrando que você depende de Deus. Não Deus depender, porque Deus não depende de você. Deus continua sendo Deus sem você. Então você tem que reconhecer quem você é diante de Deus para poder receber alguma coisa. O primeiro passo para quebrar o orgulho, né? Como eu disse ali na palavra. A gente tem que quebrar o nosso orgulho. De se achar que alguma coisa exige de Deus. Deus não é obrigado a realizar nossos sonhos, nossos desejos. De entrar com providência na nossa vida. Não é obrigação, mas Ele faz por amor. Ele faz por misericórdia. Mas quando o ser humano se exalta, Deus me dá, Deus é obrigado a me dar e fazer isso e não reconhece que você é dependente dele, Ele não faz a sua vida. Então reconheça, coloque a humildade dentro de você, se quebre, vê o quanto você é imerecedor. Na presença da vontade de Deus é te abençoar, com certeza. Ele ama muito, Ele tem prazer na felicidade dos filhos. Mas você está disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer? Porque todos nós temos uma lista de petições para fazer para Deus. Mas você está disposto a receber a lista de Deus, entre aspas, as ordens de Deus, e fazer tudo que está escrito nessa lista, nessas ordens, nessas direções? Está disposto a descer, a deixar doer, quebrar o vaso, para receber o que você está buscando? Porque você pode estar pedindo força para Deus, pode estar pedindo transformação de vida. Mas o que Deus está fazendo? Confrontando você, falando que é você que deve mudar. E aí, você está disposto a mudar? A descer do seu orgulho, do seu ego? A descer da sua soberba? A descer dos seus erros, das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus pecados? A renunciar? Lembre-se, aqui é a palavra, você foi orientado. Você foi orientado por Deus, o que você deve fazer. Mas e no processo? Quando Deus começa a te aconselhar. É aí que as pessoas começam a mostrar, né? Aonde está o erro? Quando Deus fala, vai lá, ajuda a pessoa, seja paciente, dê o amor, faça diferente. E algumas pessoas, eu não, eu vou ser bobo, eu vou fazer papel de trouxa. Quem está fazendo papel de trouxa nesse momento é você. Está sendo o cavalo do diabo. Porque quem desce aos pés de Jesus é vencedor, não é perdedor. Quem é perdedor é quem continua fazendo a vontade do diabo, deixando as brechas. Ore, se separe, busque a presença, lê a palavra, busque ajuda as pessoas cheias do Espírito Santo, no profissional da área de psicologia. Ouça a voz de Deus e obedeça a direção de Deus. E assim você chegará naquilo que você precisa. Você receberá o que você está buscando. Um conselho: reflita na mensagem da cruz. Reflita. Tudo que Jesus sofreu, o processo dele. Tire ali as informações, as revelações de Deus. Medite. Veja o quanto Deus sofreu por você, por amor a você, para trazer a sua essência de volta, para te fazer feliz. Assim o seu coração vai descer aos pés de Jesus. Permita-se ser quebrado, permita-se Deus te moldar, te limpar, para te encher e mudar a sua vida. A sociedade está moldando as pessoas para andar no automático, acelerado no processo, escorando e tudo. Escorando
na internet, nas redes sociais, criando um cérebro, um espírito preguiçoso, onde fica rolando os feeds o dia inteiro, em aplicativos de distrações. Não procura ler para exercitar a mente, o espírito. Ler a palavra, ler algo que te edifica. Não procura focar em Deus. Tem intimidade. Porque vive acelerado, com pressa, fazendo tudo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O dia inteiro ocupado, deve fazer isso, fazer aquilo, tem muitas coisas para fazer. E não foca em Deus. Porque não quer ficar ali esperando Deus responder. Mas quer tudo na mesma hora. E muitas vezes as pessoas se pegam falando assim: ai, que tédio, não tem o que fazer, ai, que desânimo, ai, que vídeo devagar demais, meu Deus, a pessoa demora muito para falar. Não, as pessoas não demoram para falar. Algumas vezes é você que está acelerado demais. Você está sendo contaminado aí pelas coisas aí do mundo e você não está percebendo que vive no acelerado. Nossa, tem que resolver tudo de uma vez, as coisas. E não tinha tempo pra Deus. Não quer ficar ali esperando Deus responder, não quer pagar o preço, não quer ter intimidade, não quer fazer as coisas do jeito de Deus, tem que ser do seu jeito. Eu escolho, eu faço. É do meu jeito. Mas não, Deus não funciona assim. É do jeito de Deus. Se você decidiu servir a Ele. É os sonhos de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é no tempo de Deus. E valerá a pena. Porque as coisas de Deus são grandiosas, as coisas de Deus é pro seu bem, as coisas de Deus são perfeitas. As coisas de Deus te curam, te enche, te traz. Só você observar. Olha como a sociedade, o mundo está nos moldando para não depender de Deus. Tem a opção agora de acelerar os áudios, você pode colocar a opção acelerar 2. Agora eu ri porque tem agora a opção acelerar 3, parece que é pago, não sei. Não sei se é gratuito ali, que eu não entrei direito para ver. Aí tem a opção 3, daqui a pouco vai ter 5, como é que a pessoa vai falar? Não vai entender nada, vai falar, parece que tá falando um ser de outro planeta. Você imagina, você coloca no 2, a pessoa tá... Como é que seu cérebro vai memorizar essas informações? Você já pensou, se você ouve a Bíblia dessa forma, seu cérebro não processa aquilo que Deus quer que você entenda. Você tem que ler com a sua mente para você entender. Você precisa usar o seu cérebro. Tudo que quer é que a gente não use o cérebro mais. Que se escorre nas pessoas. E aí você não depende mais de Deus. Como você vai ouvir a Deus assim? Nesse monte de barulho. É internet, é rede social, é informações daqui e dali. É no automático. É vídeos. Mini vídeos que as pessoas vão passando o dia inteiro. Pensando e fica distraindo a mente. Não tá distraindo a mente. Tá? Programando ela para ser preguiçosa. Aí acelera no 2 toda a pregação, todo o vídeo, não procura focar em ler a palavra de Deus, em ter intimidade com Deus, e ficar em silêncio. A pessoa não aguenta, não suporta ficar em silêncio. Silêncio para ela é o terror. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? A pessoa não aguenta ficar em silêncio, ela quer falar o tempo todo, ela quer barulho o tempo todo. E para ouvir a Deus, e para receber de Deus, é necessário ouvir a Deus. Acalma a sua mente. Acalma a sua alma. Exercite, programe-se, molde-se para viver no ritmo de Deus. Para ser um ser espiritual. E não um ser maligno. E não um ser vazio. E não um ser que quando bate vento, ele te leva, entre aspas. Em qualquer facilidade, qualquer informação, qualquer oportunidade. Deus abençoe vocês.